vamos a mais um Rede Vida Serviço. Quedas podem acontecer em qualquer idade, mas os idosos podem ser especialmente mais prejudicados, até com pequenos acidentes. Algumas doenças que acometem as pessoas de mais idade causam a redução da mobilidade ou do campo visual. Dessa forma, atividades simples como tomar banho ou fazer compras podem significar um risco maior para a saúde. Diante disso, adotar os procedimentos e cuidados necessários é fundamental para diminuir sequelas e até mesmo salvar vidas. Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais é de 40% que eles sofram quedas todos os anos. Mas para falar sobre cuidados intensivos na terceira idade e hábitos, recebo a médica doutora Maísa Pardo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga responder a dúvida das pessoas e abranger o tema aí com mais profundidade. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente. E eu já começo te perguntando quais são os principais erros que os idosos cometem e nós cometemos que podem causar quedas. Bom, primeira coisa é o ambiente de casa, né? Que a gente pode começar abordando, temos que ter um ambiente seguro. E alguns cuidados muito básicos, como colocar utensílios em andares inferiores para não precisar subir em escadas, tirar tapetes soltos da casa, os móveis ficarem mais fixos, colocar até apoios, né, em banheiros e corredores, e também a iluminação da casa. Trabalhar bastante essa iluminação para que tudo fique visível no caminho e o idoso não tropece por não ter visto, né? Então, são cuidados básicos que a gente pode tomar na nossa casa que ajudam muito a prevenir essas quedas. Outros pontos também, né, mais profundos que permeiam a vida aí também, não só de idosos, mas nossa também, que é o uso de medicações. Muitas vezes medicações para dormir, idosos às vezes têm dificuldade de dormir e pedem para tomar medicação para dormir, muitas vezes não é indicado, né? Porque essa sonolência excessiva também pode aumentar a chance de queda. Além disso, muitos remédios misturados às vezes causam efeitos colaterais que, em conjunto, prejudicam a parte neurológica das pessoas, então tomar esses cuidados também. Além disso, fortalecimento muscular é uma coisa muito importante, cuidados que a gente tem que ter durante toda a vida para chegar lá na boa idade, na terceira idade e tá com as nossas perninhas fortes e com o equilíbrio garantido. Essas são algumas coisas. A gente vai falar bastante coisa aqui no decorrer do programa, mas essas são as principais que a gente pode já de cara pensar em como agir, né, quando a gente vê essas situações acontecendo. A gente tem que dar um ponto de atenção também, doutora, porque nós sabemos que muitos idosos moram sozinhos e muitas vezes não têm apoio de uma ajuda ou familiar ou de fora. Para esses idosos que estão assistindo a gente, qual o principal ponto de alerta? Você falou que eles tomam remédio, muitas vezes não podem ficar sem esse remédio. Então, quais cuidados eles têm que ter como ponto de alerta para que eles não possam cair e ter um agravamento? Bom, então, eu digo que a questão da queda em idosos é um tripé. Primeiro que é um capítulo enorme dentro da medicina, né? É uma alta prevalência, alta morbidade, alta mortalidade para os nossos idosos e grande impacto na saúde pública. Então, por isso é muito discutido. Mas os estudos, eles mostram que essa questão da queda é um tripé. Ela vai desde características biológicas da pessoa, então genética, hormônio, parte mais biológica que é intrínseca da pessoa, até comportamento, né? Então, alimentação, exercício físico e também a parte psicossocial. Então, tá em dia com a parte psicológica, com os apoios psicológicos, com a própria espiritualidade que a gente estava comentando antes, que é muito importante também. Trabalhar a autorresiliência, né? Leitura de livros, né? De autoajuda, essas questões, eu acho muito legal para os idosos, eles lerem e, né, trabalharem o autoconhecimento. Então, esse tripé
quando trabalhado junto, ele auxilia muito. A gente pode falar aqui de coisas práticas para se fazer, então a gente pode elencar coisas práticas para se fazer na casa, nas consultas com os geriatras e também, né, nessa parte de psicologia, espiritualidade também a gente pode falar. Mas tem que pensar que é um global. Então, quem está preocupado, né, de evitar essas quedas, tem que pensar nesses 3 itens, e a gente vai falar um pouco mais sobre eles, né? Vamos falar então desse preparo da nossa musculatura? Vamos. Porque vamos envelhecer, você me mostrou um dado nos bastidores, a gente estava conversando sobre a nossa entrevista, a doutora Maísa me trouxe alguns dados da população e do envelhecimento. Seremos... Daqui a alguns anos, a terceira idade. Exato. Nós que temos 40 anos, né? Estamos ali na quarta para a quinta década de vida, daqui 20 anos seremos terceira idade. Todos seremos. E, estatisticamente, a expectativa de vida aqui do brasileiro é para mulheres 79 anos, para homens 75 anos, sendo uma expectativa global de 76 anos. Então, assim, idosos acima de 60 anos, então a expectativa é que a maior parte das pessoas chegue até os 75, 79 anos. Então, iremos envelhecer. É uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes, quando eles chegam, pacientes mais idosos, acima de 85, 90 anos, eu sempre pergunto, e aí, você achava que ia chegar com 90 anos, né? E é unânime, ninguém achava. Então, eu acho importante a gente ter essa conversa para começar a pensar, né, que chegaremos lá. Quem já está lá, tem muitas coisas para se fazer para evitar essas quedas, mas quem não está, também tem que começar a pensar. E a gente sabe que o impacto do fortalecimento muscular, do sistema músculo-esquelético em dia, é um grande impacto. Tanto que muitas das pesquisas médicas, elas se voltam para avaliar o grau de impacto que isso, e percebe-se que é bem grande. Tanto que testes clínicos, qualquer teste para se fazer uma expectativa do envelhecimento músculo-esquelético e da expectativa de queda numa pessoa, envolve a musculatura. Então, existem exercícios que a gente pode fazer e aí a gente pode elencar aqui os exercícios para fortalecimento muscular e os exercícios para equilíbrio. Fortalecimento muscular envolve musculação, sempre assistida de um profissional, então não invente da sua cabeça de fazer uma musculação porque você tem os seus problemas ortopédicos e tal em casa, sempre com um profissional assistindo. Então a musculação, o pilates também entra como fortalecimento muscular, e de equilíbrio, o yoga e o tai chi, que são técnicas para você fortalecer seu equilíbrio, que isso impacta bastante o equilíbrio na queda. A alimentação? Muito importante também, porque a alimentação, além de deixar a gente nutrido e forte, pode, no decorrer da vida, nos levar a algumas doenças. Se você não faz uma alimentação adequada durante 20 anos, daqui 20 anos você vai ter síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes. Todas essas doenças impactam tanto na nossa musculatura quanto na nossa parte fisiológica. E essas duas coisas juntas levam a mais queda. Então... Tem pessoas que elas têm um risco maior de queda, doutora? Sim, a gente... Quem se enquadra aí? As pessoas que têm risco maior de queda são idosos, mais de 85 anos, alguém que já sofreu queda. Então, existem os estudos que falam que quem já sofreu queda, mais ou menos 50% de chance de sofrer de novo, se não agir. Mulheres têm mais chance de queda e pacientes que portam algumas doenças. Então, doenças tipo artrose, que diminui a mobilidade dos membros inferiores, doenças neurológicas, né, que além de dar uma confusão mental, pode levar a problemas de equilíbrio, como síndrome de Parkinson, e doenças visuais e auditivas também. Porque quando a gente não vê direito os objetos que estão no nosso caminho, a gente pode tropeçar. E quando a gente não ouve direito o que as pessoas estão falando com a gente, pode ser que esteja chegando um acidente e eu não estou percebendo e ninguém consegue me avisar. Então, todos esses pontos, se uma pessoa porta essas características, ela tem mais chance de cair. Calçado influencia? Sim, muito. Então vamos de dicas aqui práticas para quem está assistindo a gente. Já está na melhor idade, cuida de alguém na melhor idade, conhece alguém na melhor idade? Já aproveita para anotar essa dica da doutora Maísa. Sim, Ana. Olha,
Aqui no Brasil é muito comum usar a Havaiana, né? Não use a Havaiana, pessoal, em casa, mesmo em casa, sapatinhos fechados, sem ser de couro, tá? Um tecido maleável, que não aperte muito os pés, que tenha um solado emborrachado, antiderrapante e que, em geral, os cadarços, o ideal é ser um cadarço com elástico, não ser um cadarço que se amarra, porque às vezes tem dificuldade, o cadarço ele abre e aí tropeça no cadarço. Então, esses são pontos principais, ser um sapato fechado, maleável, com solado antiderrapante e com um cadarço de elástico. Vamos do ponto principal aqui, a queda. Caí. E agora, doutora Maísa, tenho mais de 60 anos, tive uma queda, mas uma queda boba, só em casa, não preciso procurar um médico, tá certo? Não, então, existem vários níveis de queda. Temos que avaliar como um todo. Eu até, quando eu estava vindo para cá, pensei nesse tema, porque é importante deixar bem organizado na cabeça das pessoas o que deve ser feito. Bom, se você teve uma queda, está sozinho, e está consciente, está bem, você precisa prestar atenção ao seu redor para na hora de levantar não cair de novo. Então, sente devagar, veja se está sentindo alguma dor localizada, alguma limitação de algum movimento. Tente segurar em algum móvel fixo ou então algum anteparo fixo e aí levante devagar, porque você pode ter uma hipotensão e cair de novo, ou então pode escorregar e cair de novo, então tem que tomar esse cuidado. Se está acompanhado de alguém, então se é um cuidador ou algum familiar que está junto de um idoso e viu a queda, primeira coisa, manter a calma. Às vezes o acompanhante fica até mais nervoso do que a gente mesmo, né? Então, mantenha a calma. Olhe se está tendo algum sangramento, converse com a pessoa que caiu, veja se a pessoa está consciente, se ela está orientada, ou seja, ela sabe onde ela está, se ela está confusa, se ela está falando bem. Pergunte se ela está consciente. Se ela está inconsciente, já ligue para a emergência, né? Se ela está consciente, pergunte se está sentindo alguma dor, se está com alguma limitação de algum movimento. Se sim, se está com alguma limitação, também precisa procurar um serviço, porque precisa fazer exames específicos. Se não está, tome cuidado na hora de levantar. Ajude essa pessoa com cuidado, afaste objetos pontiagudos, afaste objetos que estão soltos, levante devagar, aos poucos, para a pessoa não cair novamente. Então, esses são os passos, um a um, para quem cai, não cair de novo e minimizar os riscos. Se caso estiver sentindo dor, é importante saber, né, que podem ter consequências graves da queda. Então, algumas fraturas, hematomas neurológicos, até hematomas de pele, que eles ficam extensos em alguns idosos, também tem que tomar cuidado, porque pode infectar. Então, esses cuidados depende de se for uma queda mais de alta intensidade ou então se o paciente está com dor, procurar um serviço para examinar e para cuidar adequadamente dessas consequências que podem acontecer. Doutora, a queda, dependendo da maneira que ela for e no estado de saúde da pessoa que caiu, ela pode causar a morte? Pode. Então, existem dados na literatura sobre isso, amplos. Então, ao redor do mundo, estima-se que quem sofre queda pode vir a óbito em cerca de 5 a 10% dos casos. Então, assim, é bastante. Precisamos ficar atentos, porque nossos velhinhos merecem esse cuidado. É um número bem alto. É um número bem alto, sim. Igual a gente estava conversando antes também, as quedas em si, diretamente, muita gente nem entende. Nossa, como que com uma queda eu vou morrer? Né? Mas ela pode fraturar algum membro de forma muito... por exemplo, um fêmur, que é muito comum de se fraturar. Essa cirurgia, por conta de problemas cardiovasculares, não ser possível, a pessoa pode ficar com perda da mobilidade, ela vai ficar acamada e por estar acamada, ela pode pegar infecções e aí, por causa das infecções, ela pode ter alguma decorrência mais grave, como óbito. Então, são muitas consequências, principalmente porque os idosos já têm a saúde um pouco mais fragilizada. Então, é preciso ficar atento.
caiu, fique atento a todos esses sinais que a doutora ensinou aqui a gente, mas em qualquer caso de dúvida, pulguinha na orelha, vai até uma emergência, vai até um médico, procure saber que exames são necessários para serem feitos, doutora. Então, depende de caso a caso, né? O médico vai atender o paciente, vai avaliar onde está a dor ou se tem algum sinal, algum sintoma que sugira alguma lesão mais profunda. E aí ele vai pedir os exames como um raio-x para ver quadril, para ver coluna, ou uma tomografia para ver um crânio. Então, principalmente esses exames que são os mais demandados, mas pode ter uma dor abdominal e precisar fazer um ultrassom ou uma tomografia abdominal. Então, vai de caso a caso, mas os mais comuns é bacia, coluna e crânio. Vamos falar de medicina e tecnologia. Como a tecnologia tem ajudado a medicina, avançado nesse tratamento, nesse cuidado para melhorar quem está na melhor idade. Sim, é um tema muito interessante. A gente pode fazer, inclusive, um encontro só para falar sobre isso de tão amplo. E ainda bem que, né, a gente cada dia mais avança com a tecnologia ajuda muito a medicina. Inclusive, a minha área, que é a radiologia, ela é basicamente tecnologia, né? Hoje em dia, os aparelhos de raio-x, de tomografia, de ressonância, eles são cada vez mais rápidos, cada vez mais eficientes para fazer um diagnóstico preciso. Mas não é isso que tem sido aí o burburinho, né, do futuro. Acho que para evitar quedas, existem já dispositivos que a gente já pode lançar mão, que já estão no mercado, que pode se comprar, igual, por exemplo, dispositivos tipo Alexa, assim, que você pede para ligar uma TV à distância, uma luz à distância, aí você não precisa levantar para pegar o controle, você não precisa levantar para ir apertar o interruptor, isso já pode ser feito na casa para adaptar o ambiente e evitar quedas. Facilita muito para quem vive sozinho. Exatamente, para quem vive sozinho é uma ótima demanda. Existem alguns dispositivos de emergência, que você aperta o botão e ele automaticamente chama a emergência para você, que você já pode deixar programado para a sua casa. Então, isso também é uma coisa bem legal para quem mora sozinho. Ou então, para quem tem familiares longe, né? Mas as inovações, elas estão indo muito à frente. A gente, assim, há 20 anos, quem imaginava que uma pessoa que perdeu o movimento de um membro, que tem uma limitação na mobilidade, poderia retornar. Com perdas neurológicas, né, poderia retornar. Então, os chips neurais, hoje em dia, eles estão ficando muito famosos aí na mídia por causa do Elon Musk. E a gente tem um pesquisador muito famoso aqui no Brasil, que é o Miguel Nicoleles. Ele está atualmente nos Estados Unidos, mas ele tem uma pesquisa forte aqui nos exoesqueletos, que são... você coloca essa questão fora do seu membro, e por um link, né, com algum computador ou com o seu próprio cérebro, você faz ele movimentar o seu membro. Então, você que perdeu o movimento do membro por algum motivo, pode voltar a ter esse movimento fino, inclusive, com esses exoesqueletos e futuramente com os links neurais, né, com os chips neurais. Claro que tecnologia, desde quando a gente conhece o mundo, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? E a gente é entusiasta da tecnologia para o bem. Então, pensamos assim, poxa, uma pessoa que na medicina não tem mais ferramentas, usar um link neural, um chip neural, para poder voltar ao movimento é uma coisa incrível, inimaginável, que vai melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, e evitando, claro, além de problemas, né, relacionados à falta da mobilidade, como perda muscular, escaras, também é uma vida mais saudável e evitar quedas também, né? E esse chip já está disponível aqui no Brasil? Ainda está em pesquisa, ele não é comercializado ainda, está em pesquisas, já está sendo feita pesquisas clínicas nos Estados Unidos. Alguns pacientes que eram paraplégicos, por exemplo, já estão avançando nessas pesquisas, mas ele ainda não é comercializado. Mas eu acho que em breve, assim, nos próximos anos, vai ser uma inovação aí que a gente vai poder lançar a mão para muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas. Já é um passo a mais para a qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Doutora, quem tem algum tipo de dor crônica, quando acontece uma queda, essa recuperação é mais demorada? Requer mais cuidado? Tem que ver os motivos da dor crônica, né? Mas o que acontece? Pacientes com dores crônicas, idosos, normalmente têm
a famosa artrose, que pra gente é a osteoartrite, né? Mas a artrose, ela não tem uma cura. Muitas vezes evolui para colocação de prótese naquele membro e tal. Porém, quando acontece uma queda, pode ser que ocorra uma lesão que acentue essa artrose. Então, deve-se procurar um especialista, deve-se investigar adequadamente, ser examinado. Se aquela dor piorou ou está persistindo, é importante sempre procurar um especialista. Não hesitem, não tenham vergonha. É muito importante investigar e achar o que está causando a dor. É sempre esse cuidado, esse alerta. É melhor remediar. Sim. Doutora, a gente está terminando, mas antes eu quero que você deixe uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa sobre essa importância do cuidado com a queda, com o cuidado com o nosso corpo, para já ir preparando ele para essa melhor idade. Deixe sua mensagem final para a gente, por favor. Bom, eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que envelhecer é melhor do que a outra opção, né? Sempre melhor. Envelhecer com saúde é a melhor das opções possíveis. Hoje a gente tem vários acessos, né? A gente tem acesso a muito conhecimento de como fortalecer os nossos músculos, de como nos alimentar, de como nos hidratar, ter um sono bom, ter uma qualidade de vida, buscar uma qualidade de vida que nos dê uma segurança para a gente viver o nosso dia a dia. Isso é muito importante desde jovens, né? Porque todo mundo vai chegar na terceira idade. E quando chegar na terceira idade, a melhor das coisas é estar com boa saúde para aproveitar. E quem está na terceira idade já, também pode correr atrás, né? Não deixe para amanhã, comece hoje a fazer um exercício físico, a se alimentar melhor, a dormir melhor, a se hidratar. Com certeza a sua vida vai melhorar. Então essa é a minha mensagem, para você se cuidar, se olhar e aproveitar a sua vida da melhor forma possível. Adorei, muito obrigada pelo nosso encontro. Imagina, obrigada a você, Ana. Este foi o Rede Vida Serviço. A gente teve um alerta aqui sobre o cuidado para não cair. E se cair, gente, já corre para procurar ajuda. Não deixe passar, porque queda é um sinal de alerta. Se hidrate bastante, uma boa alimentação e pratique exercício físico. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.